Abelhas úteis e inteligentes. Elas desenvolveram a capacidade de controlar parasitas que as infestam. Vamos falar ao vivo com o engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa, o Décio Luiz Gazzoni. Oi, Décio. Bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Acabamos de falar, inclusive, com a Embrapa, a unidade lá de Balsas, no Maranhão, que acabou de completar 36 anos. E agora a gente falando novamente com mais um pesquisador para trazer, né, todo esse trabalho, esse projeto. O que vocês observaram, então, com esse desenvolvimento e esse potencial das abelhas? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os telespectadores. Antes de responder a tua pergunta, Renata, você vai me permitir dois ganchos. Em primeiro lugar, enquanto chefe da Embrapa, fui eu que criei a unidade de Balsas, que é um dos orgulhos. Na época, era uma região pioneira que pouca gente acreditava e nós investimos no desenvolvimento daquela região. Em segundo lugar, essa matéria é muito interessante aí do Agroflorestas. Veja que tem um link enorme com abelhas. As abelhas têm um papel importantíssimo. As florestas, essas formações de matas que ficam em torno das hortas, das explorações, servem de ninho para as abelhas, fornecem recursos, e essas abelhas vão polinizar e aumentar a produtividade e a qualidade das lavouras lá. Agora, voltando para a tua pergunta, realmente as abelhas são inteligentes. Às vezes a gente não sabe bem especificar o que é inteligência, mas eu considero uma habilidade excepcional que se destaca por algumas características. Então, essa questão que você levanta, as abelhas desenvolveram essa habilidade, essa capacidade de se proteger contra pragas, e essas pragas podem ser diversas, podem ser fungos, bactérias, vírus, e elas usam na natureza, elas buscam plantas, buscam néctares que têm substâncias que depois no intestino da abelha, através do seu processo de digestão, ou associada com bactérias úteis que estão lá no seu intestino, se transformam em medicamentos que controlam essas doenças. Isso aí é interessante para as abelhas, claro, é interessantíssimo, isso permite que elas sobrevivam. Mas veja bem que isso também é muito interessante para o homem, porque quase 90% dos medicamentos que nós, seres humanos, utilizamos são inspirados na natureza. Então, esse trabalho que a abelha faz seguramente está inspirando cientistas, farmacêuticos, médicos que estão buscando medicamentos para tratar de doenças humanas usando essa habilidade das abelhas. Exatamente, né? E como é que isso vem sendo divulgado mais e incorporado na rotina também de quem está ali no campo, passando essas informações interessantíssimas, pesquisador, para os produtores rurais. E só fazendo uma aspas aqui, parabéns então pelo seu trabalho que desenvolveu como até então chefe ali da unidade em Balsas, né? Que a gente vê todo o sistema, não só pelo cultivo da soja, mas também pelo sistema de sustentabilidade com a questão de integração lavoura e pecuário, fomento também dessa integração em alguns dos muitos sistemas, também a floresta. Então, muito interessante e inteligente, né, essa aposta. E claro, também colocando dentro da minha questão, o cenário de sustentabilidade que está diretamente ligado aí à questão das abelhas. Como é que vem tudo isso? A questão da sustentabilidade é fundamental, Renato. Olha, eu tenho dito e repetido já há muitos anos que não basta produzir, é preciso ser sustentado. E isto hoje virou uma condição do mercado. Quem opera no mercado internacional verifica que esse tema está sendo posto cada vez com mais intensidade, seja no setor privado, seja mesmo nas entidades, organizações internacionais e nos governos. Passa a ser uma imposição. As pessoas querem saber qual é o nosso sistema de produção, como nós produzimos. Veja toda essa celeuma causada aí pelos crimes ambientais na Amazônia, que pouco tem a ver com agronegócio, mas que acabam fazendo uma associação, e nós temos que nos defender a todo instante no mercado internacional, dizendo que nós estamos produzindo sem causar aquele desmatamento na Amazônia, que aquilo é causado por outras coisas, né? E a Embrapa, ela tem isso desde a sua criação, desde a sua gênese, ela sempre faz essa análise da sustentabilidade das suas tecnologias. Então, quando você fala em plantio direto, quando você fala em integração lavoura-pecuária, floresta, isso faz parte do DNA da Embrapa.
entende? Nós, quando pensamos em desenvolver uma tecnologia, sempre atentamos para algumas coisas, atentamos para a rentabilidade, atentamos para a factibilidade, se o agricultor pode utilizar isso, atentamos para a sustentabilidade. Então, isso realmente é muito importante. Quando nós pensamos abelha, veja bem, Renata, no caso de soja, os estudos da Embrapa mostraram que a presença de abelhas, sejam apiários próximos de lavouras, ou mesmo essas matas da agrofloresta que você mostrou na reportagem anterior, elas podem aumentar aí 18% a 20% da produtividade de soja. E isso aumenta não só a sustentabilidade, mas a rentabilidade do agricultor, porque esse aumento de produtividade não exige um grão de semente a mais, um grama de adubo a mais, 1 litro de óleo diesel a mais, mão de obra, exatamente com as mesmas despesas do custo de produção do agricultor. Se ele tiver abelhas próximas, pode ser manejadas, apiários, pode ser essas florestas, ele aumenta a sua produtividade sem aumentar o seu custo. Isso é sustentabilidade e rentabilidade. Perfeito, então, pesquisador. Muito obrigada, viu, por sua entrevista aqui com a gente. Nos falamos em outras oportunidades. Parabéns aí por todo o seu trabalho. Até a próxima.